Romanos capítulo 4, versículo de número 17 em diante. Hoje é o nosso culto da família. E eu quero liberar uma palavra de fé para que você saia daqui nessa noite com o coração crendo naquilo que Deus tem para você e para sua casa. Amém? Nós temos investido na família, orando por nossa casa, orando por nossa família, porque nós acreditamos que não existe problema que Deus não possa solucionar. Eu estava ouvindo alguns relatos outro dia de algumas pessoas falando sobre as palavras de um pastor que mais pareciam que não acreditava mais que Deus é poderoso para restaurar. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, nós somos resultados da oração de alguém. Ninguém está aqui por acaso. Todos nós estamos aqui porque um dia alguém orou por nós. E quando Deus entrou na nossa casa, ontem lá na nossa igreja em Lauro, nós pregamos sobre, estamos lá estudando o livro de Josué no culto da família, e nós pregamos ontem sobre Raabe. E o coração de Raabe era um coração voltado para a família, mesmo sendo uma prostituta. Ser prostituta naquela ocasião não era uma questão de escolha na maioria das vezes. Era a única opção que restava às mulheres que casavam e descobriam que eram estéreis. Então elas não tinham outra opção. Ninguém mais queria casar com elas. Os pais não queriam mais em casa. Então muitas delas acabavam se tornando prostitutas. E eu preguei ontem dizendo que através da rejeitada da casa veio a salvação. Através da excluída veio a salvação. Através do pior da casa, da vergonha da família, veio a salvação. E a salvação se estabeleceu da seguinte maneira: só vai ser salvo quem estiver debaixo do seu teto. E ali nós descobrimos que Deus pode mudar a sorte de alguém. E Deus mudando a sorte de alguém, Deus pode mudar a sorte da família dela. Então, se você está aqui, eu quero declarar isso sobre a sua família, sobre a sua vida, amém? Que Deus vai mudar a sua sorte, a sorte da sua família, porque você mudou o seu destino. Você entrou na rota do propósito de Deus. Não resistiu à vontade, Foi isso que Raabe fez. Ela não resistiu à vontade e ao propósito de Deus. Ela disse: é inevitável. Deus deu essa cidade para vocês, eu quero participar disso. E quando o muro caiu, a única coisa que ficou em pé no muro foi o lugar onde a casa dela estava estabelecida. Sinal da fidelidade de Deus. Então, amém? O que nos sustenta não são as estruturas humanas. O que nos sustenta é o Senhor. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre a fé que prevalece. Eu gosto muito de pregar sobre a fé. Nós começamos a postar hoje no canal uma série de mensagens cujo tema é Aprendendo Fé. A primeira foi postada hoje falando da família de Lázaro. E vamos postar essas semanas seguintes, uma série de mensagens sobre Aprendendo Fé. Por que nós precisamos aprender sobre a fé? Porque a fé, na verdade, é o combustível da vida do cristão. Você pode ter o carro, uma Lamborghini, um carro que custe milhões. Ele pode ter a potência máxima, ele pode ser o carro mais veloz. Mas se você entrar nesse carro e ele não tiver com combustível, você até sai do lugar, porque você pode empurrá-lo. Mas você não vai desfrutar dos benefícios que esse carro tem. Você não vai desfrutar do conforto, porque você não vai poder ligar o carro para desfrutar do ar-condicionado. Você não vai poder desfrutar daquilo que aquele carro tem de bom, porque falta algo essencial. Não é tão caro quanto o carro, combustível, mas é essencial. E na vida com Deus, a regra essencial para nós conquistarmos é a fé. É tão forte essa questão que o Espírito Santo, através do escritor de Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante porque um dia estudando esse versículo, e eu estava pegando essa palavra agradável, porque é impossível de verdade nós agradarmos a Deus de qualquer maneira no que diz respeito à aceitação. O que nós fizermos não vai nos fazer aceitáveis. Nós fomos aceitáveis por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e o sacrifício de Jesus nos tornou agradáveis a Deus. Então ali não está falando do agradar a Deus como um convencimento para ser aceito.
A palavra agradar ali, ela tem um sentido de mostrar para Deus de que nós de verdade entendemos o que ele está dizendo. Então, o escritor de Hebreus afirma, sem fé é impossível você satisfazer a expectativa de Deus em relação a você, no sentido da palavra quando ela é liberada. Não que Deus tenha uma expectativa ilusória como a nossa, mas quando Deus libera uma palavra até você, Deus espera uma resposta. Deus não libera uma palavra sem esperar uma resposta. Por que não? Porque não é nem por sua causa, é pelo que está escrito. O que está escrito é que toda palavra que sai da boca dele não voltará para ele vazia. Então, quando Deus libera uma palavra sobre nós, no coração de Deus, há uma expectativa, e eu quero que você entenda a palavra expectativa não como algo ilusório, como nós, humanos, mas há uma expectativa de que você responda a essa palavra. E não responder a essa palavra é desagradar a Deus. É duvidar da capacidade que Deus tem de fazer. É duvidar do poder que Deus tem de realizar. É duvidar de que Deus de verdade pode cumprir aquilo que Ele disse que Ele pode cumprir. Então, quando o escritor de Hebreus está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está dizendo, quando nós não respondemos a palavra, nós então cancelamos aquilo que Deus tinha sobre nós. E é interessante porque nesse capítulo 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. E começa com Abel. Não começa com Adão. Começa com Abel. Mostrando que a pessoa que teve o primeiro ato de fé foi Abel. E qual foi o ato de fé? E aí quando você vai ler o texto, diz, pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que o seu irmão. Então a fé ali não é vista numa convicção interna, mas em uma oferta que ele faz, do melhor que ele tinha. Então a fé, ela tem essas perspectivas. E esse capítulo 4 de Romanos, ele é considerado uma defesa da fé. Esse capítulo 4, Paulo está argumentando sobre fé e obras. E Paulo acreditava muito que as obras são necessárias, mas ele acreditava que a fé antecede qualquer tipo de obra. E aí então no versículo 17 ele diz, como está escrito? Como está escrito. Amém? Eu o constituí Pai de nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem Abraão depositou sua fé. O Deus que dá vida aos mortos e convoca à existência elementos inexistentes como se já existissem. Algumas versões dizem, ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de antes, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo a glória somente a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, lhe foi atribuído como justiça. Amém? A leitura da palavra em si já revela algo profundo de Deus, que é o caráter de Deus manifesto na sua capacidade de realizar o que ele diz. É interessante que o versículo começa dizendo como está escrito. E todas as vezes que eu encontro essa expressão na Bíblia, está escrito, eu lembro muito das palavras de Jesus. Ele sempre dizia, ouvistes que está escrito, errais por não conhecer as Escrituras e não examinar aquilo que está escrito. E Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4, diz que tudo que foi escrito com o propósito de nos ensinar, de nos instruir. Então ele diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. É interessante aqui porque Paulo ele cita dois tempos da ação de Deus. Primeiro ele cita o tempo em que Deus fala sem haver acontecido nada. Mas Deus já fala como se aquilo já fosse uma realidade. Então Deus não fala, eu vou te constituir.
Deus fala, eu te constituí, como algo que já é uma verdade, mesmo sem ainda acontecer. Sempre que eu falo disso, o exemplo para mim mais próximo, numa realidade humana, é a gravidez. Quando você faz um exame de gravidez, você que é mulher, e você descobre que está grávida, no seu coração você já sabe que é mãe. Pelo menos é o normal, sim ou não? Você já sabe que é mãe. O filho não nasceu ainda, você não viu a cara da criança, você não sabe como ela vai ser, você não sabe, às vezes, se vai ser homem ou mulher, né? Você não tem essa ideia ainda, mas no seu coração você já se considera mãe. Então você sai dizendo para todo mundo o quê? Estou grávida. Vou ter um neném. Imagine você, uma mulher nessa circunstância, e ela vai contar essa notícia toda empolgada para alguém, e a pessoa diz assim, não, você não está grávida. Eu estou sim, eu fiz um exame e deu positivo. Não, não é verdade. Você acha que isso provocaria no coração dessa pessoa o quê? Bom, se ela fosse uma pessoa muito duvidosa, ela iria ficar em dúvida mesmo. Mas se fosse uma pessoa coerente, ela diz, você está maluco? Por que ela não poderia duvidar? Primeiro porque ela viu com os olhos dela e ela comprovou que ela está grávida. Mas vamos dizer que ela duvidasse. A gravidez deixaria de acontecer porque ela duvidou? Não. Por que não? Porque aquilo é um fato natural. Só que com as coisas de Deus, nós passamos por um processo diferente. Deus primeiro fala, mas a continuidade só vem quando eu acredito no que Ele fala. Então, quando nós oramos por nossa família, quando nós oramos pelo casamento, quando nós oramos pela nossa vida espiritual, nós não podemos orar baseado na nossa perspectiva do que queremos. Nós devemos orar baseado naquilo que está escrito e que Deus falou que é verdade. Então, se Ele disse que é possível eu crer e eu e minha casa encontrar a salvação, o que eu faço? Eu creio. Eu acredito. Eu não acredito porque existem possibilidades humanas favoráveis. Eu não acredito porque existem sinais de que vai acontecer um milagre. Eu acredito porque aquele que falou é poderoso para cumprir e fazer infinitamente mais além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, quando Paulo começa falando de Abraão nesse texto, ele começa frisando o fato de Abraão ter acreditado em Deus sem encontrar sinal nenhum para isso. Todos os sinais eles eram contrários a isso. Todas as possibilidades estavam esgotadas. Humanamente falando, a questão da idade. Então, quando ele fala aqui, nós podemos dizer que nesse versículo 17 de Romanos está escrito a linguagem de Deus. Diga para o seu irmão, você precisa aprender a falar a linguagem de Deus. Nós estamos convivendo esses dias com o pastor Leandro. E ele fica lá em casa, às vezes ele está no telefone e ele está falando com outras pessoas e eu não entendo nada que ele está falando. E aí eu fico ouvindo, às vezes, prestando atenção para ver se eu entendo alguma coisa, né? Mas tem hora que eu não entendo nada mesmo. Quando é francês ainda dá para entender um monte de coisa, mas quando ele entra nos dialetos lá das tribos, meu irmão não entende nada. Mas a pessoa que está lá do outro lado, que conhece a linguagem dele, está entendendo tudo. Por que eu estou te dando esse exemplo? Quando você começa a falar a linguagem da fé, nem todo mundo à sua volta vai te entender. Muitas pessoas à sua volta vão dizer para você assim, você está ficando maluco. Está doida? Você não está vendo que o que você está falando aparentemente é impossível de acontecer? Mas qual o problema daquela pessoa? É que ela ainda não está falando a linguagem da fé. E a linguagem da fé ela começa no momento em que Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Porque nome para nós hoje não tem tanto significado. Não tem tanto. A gente hoje às vezes coloca o nome nas pessoas, nos filhos, sem sequer pesquisar o que significa o nome. Mas para aquele povo daquela época, o nome ele anunciava o destino.
O seu nome define o seu destino. Quando Benjamim nasce, a mãe dele morre, então a parteira diz o nome do menino e a mãe diz, vai ser Benoni, que era o nome amaldiçoado. E o pai diz, não, ele não vai se chamar Benoni, ele vai se chamar Benjamim. Mudando o destino, porque o nome estava atrelado ao destino. O nome Abrão significava virtuoso, significava generoso, não tinha um significado ruim. Tinha um significado bom. Mas o nome Abraão, ele tem um significado diferente, porque Abraão significa pai de multidões. Deus pega uma letra do seu nome, no hebraico, traduzido para nós seria o H, coloca ali e ao invés de ser Avraham, ele passa a se chamar Abraão. E quando ele passa a se tornar Abraão, é interessante porque Deus disse para ele assim, agora sim será o teu nome. Eu imagino que ele reuniu toda a casa dele, ele era um líder de uma grande multidão, a gente consegue encontrar em determinado momento 318 só servos nascidos em casa. Então ele era o pai de uma grande tribo. Ele era um homem visto por muitos, ele era um homem que muitas pessoas olhavam para ele e acreditavam no que ele falava. Aí esse homem reúne toda a sua casa, reúne toda a sua tribo, reúne todo o seu povo e diz assim, olha, a partir de hoje eu não quero que vocês me chamem mais de Abrão. Não? Não quero. A partir de hoje eu quero que vocês me chamem Abraão, pai de multidões. Bom, se eles entenderam isso do ponto de vista natural, de que ele era um líder, e para aqueles homens ele era o quê? Um pai. Beleza, aceitou. Mas não deixou de surgir questionamentos como, por exemplo, como ele é pai se não tem filhos? Deus é o único que chama a estéril de mãe. Deus é o único que chama o homem que não tem filhos de pai. Deus é o único que chama o cego de pessoa que enxerga. Deus é o único que chama o paralítico de pessoa que anda. Por que Deus chama? Porque Deus chama a existência, as coisas que não são, como se elas já fossem. Por isso eu não digo a minha casa será salva. Eu digo a minha casa está salva. Por isso eu não digo Deus vai mudar a minha família. Eu digo Deus já mudou a minha família. Por isso eu não digo Deus vai restaurar o meu casamento. Eu digo Deus já restaurou o meu casamento. Por isso eu não digo Deus vai transformar a minha casa. Eu digo Deus já transformou. E eu não digo porque eu sou maluco ou porque eu sou doido. Eu digo porque eu converso e falo a linguagem de Deus. Então diga para o seu irmão, Deus não vai fazer. Ele já fez. Você crê nisso? Então quando você começa a andar na linguagem da fé, a primeira coisa que Deus muda é a sua linguagem, sua ótica, a sua forma de ver as coisas. Mas Ele muda isso mudando realidades internas primeiro. Antes de acontecer mudanças externas, Deus vai mudar as realidades internas. Como é que Deus muda as realidades internas? Arrancando aquilo que a gente ouviu a vida inteira. Muitos de nós aqui cresceram ouvindo palavras de negatividade, palavras ruins. Você nunca vai ser nada, você nunca vai vencer na vida, você nunca vai sair disso aí, você sempre vai ser isso, você é sempre assim, você não tem jeito, tal. Essas palavras, elas constroem às vezes aquilo que a gente vive, e a gente passa a acreditar nesses discursos das trevas. E aí é onde Deus começa. Ele, o nosso Deus Pai, começa a mudar a nossa mente. Mudar a nossa mente de que forma? Injetando em nós a sua palavra. Então Deus se encontra com esse homem, Deus diz para ele assim, olha, eu vou te dar muitos filhos. Mas não é uma coisinha que eu vou fazer não, eu vou te dar filhos como as estrelas do céu, como as areias da praia. Imagine aí que absurdo, que exagero isso. Para um homem que não tem a condição de ter filhos, porque a sua esposa é estéril. Então, quando ele olha para Abraão, ele convoca Abraão a acreditar no que ele está falando. Primeiro passo para Deus mudar a nossa realidade, nós precisamos acreditar no que ele fala. Amém? Nós precisamos acreditar no que está escrito. Porque os motivos para acreditar na circunstância, eles serão sempre gritantes. E aí, quando você acredita no que está escrito,
você começa a usar a linguagem de Deus. E a linguagem de Deus é chamar à existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Então eu creio naquilo que Deus falou. Amém? A segunda coisa que Paulo fala é que Abraão, crendo, esperou. Crendo fez o quê? Tem uma versão que diz assim, que ele creu contra a esperança. O que é crer contra? Imagine que coisa maluca, né? Crer contra a esperança. Alguém tem essa versão que diz isso? Aqui tem. Pode ler, Josué. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Imagine que forte isso. Esperando contra esperança. A palavra esperança é uma palavra linda, porque a esperança significa esperar com confiança plena, de que a qualquer momento. Mas aí é como se estivesse dizendo que até as bases de confiança tinham sido retiradas. E ele, crendo contra a esperança, contra tudo aquilo que era desfavorável a ele acreditou não na sua capacidade humana, mas ele acreditou naquilo que Deus havia falado. Deus vai fazer. E por que ele vai fazer? Porque ele já fez. Max Lucado diz que Deus nunca começa se ele não terminou primeiro. Depois, Deus só começa algo depois que ele já terminou, porque a Bíblia diz que ele conhece o fim desde o começo. Então, quando Deus começa a fazer algo, ele já sabe o fim. Jeremias 29:11 diz: eu sei o fim. Diga para o seu irmão assim, talvez você não saiba o fim, mas Deus já sabe o fim. Amém? E se eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, eu sei como termina. O nosso grande desafio agora, sabe qual é? É entrar no fim que Deus escreveu. Tem um amigo meu, o pastor Carlos, lá de Arumeira, que ele diz o seguinte: no final tudo dá certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Porque com Deus, no final, tudo dá certo. Isso parece uma loucura, parece um pensamento positivo, mas não é, isso é fé. A fé é acreditar que sempre Deus tem uma resposta quando nós não vemos nenhum sinal. E Abraão, ele olhou assim e disse: olha, não há esperança humana, não há esperança na medicina. Hoje as pessoas recorrem a um tratamento de inseminação, os recursos que a medicina traz. Ele não tinha nada disso. A única coisa que ele tinha era a fé. Eu creio no que Deus falou. Só que esse processo não durou um mês. Esse processo não durou um ano. Esse processo não durou 2 anos. Esse processo durou 20 anos. 20 anos é mais da metade da idade que eu tenho. Levou 20 anos ele acreditando em algo sem ver sinal nenhum. Isso é fé. Amém? As pessoas, elas são muito motivadas por aquilo que veem. E o Leonardo Boff, ele diz que mais fé do que aquela que vê sinais é aquela que permanece crendo quando não existe sinal algum. E Abraão viveu isso. Ele creu contra a esperança. E o mais forte, a afirmação mais forte aqui é dizer assim: sem desfalecer na fé. Irmãos, nós nunca vivemos uma crise de fé tão grande como a dos nossos dias. Nunca. Hoje o que você mais encontra as pessoas evangélicas dizendo é: eu estou fraco na fé. Quantas pessoas só esse ano já vieram falar isso para mim? Várias. Eu me lembro de um homem de Deus, a gente estava falando dele no começo, foi o Leonardo Ravenil. Leonardo Ravenil, um dia contando a experiência, ele disse que todas as vezes que alguém perguntar, afirmar para você que está fraco na fé, faça as seguintes perguntas para ela. As perguntas são: quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você lê a Bíblia por dia? E quantas vezes você jejua por semana? Ele disse: se a pessoa responder que ela não lê a Bíblia rotineiramente,
que ela não ora rotineiramente e que ela não jejua rotineiramente, está fraco na fé? É o óbvio. Não existe nem necessidade, ele dizia, de ajuda de Satanás nesse aspecto. Você não precisa, ele dizia, pessoas como essas não precisam de diabo para se afastar de Deus. Elas estão negligenciando o óbvio. Uma realidade. E eu me lembro que nos meus gabinetes eu sempre usava essas perguntas. Quando alguém chegava para mim e desanimava assim, pastor, eu estou tão fraco na fé. Sabe, pastor, aquele fervor de antes, pastor. Eu não consigo mais orar, eu não consigo mais ler a Bíblia, eu não consigo mais... Aí eu perguntava, lembrava das perguntas e dizia assim, vem cá, quanto tempo tem que você leu a Bíblia? Com paixão. Não por obrigação, com paixão. Você ora quanto tempo por dia? Se você for fazer um balanço agora, a semana tem 168 horas. Se você for fazer um balanço aí, né, de oração, tirando aí metade que você dorme, as 84 que você dorme, sobram mais 84. Dessas 84 que sobra aí, vamos tirar o seu momento de trabalho, vamos tirar tudo. Você vai fazer um balanço assim na sua vida. E for botar mesmo assim, será que por semana você ora ao menos o dízimo disso aí? Juntando na semana inteira, você ora menos 10% uma hora. Então, esses homens aqui, eles não se enfraqueciam na fé, primeiro, porque a relação com Deus que eles tinham era firme. Hoje nós temos muitos argumentos fajutos para que a nossa fé esteja fraca. Eu sou muito ocupado, não é isso que a gente ouve muito? Pastor, eu sou muito ocupado. Meu irmão, ocupação não pode ser um motivo, porque ocupação tem a ver com prioridade. Eu sou muito ocupado, eu não conheço muito a Bíblia, e tudo isso que a gente ouve as pessoas dizer, e o que acontece? Elas desfalecem na fé. Então o que acontece? Quando elas vão enfrentar uma luta, elas não têm fé para passar por aquela luta. Mas elas não têm fé, não é porque o diabo é poderoso naquela circunstância, é porque ela não faz o que deveria fazer. Um dos segredos de Abraão não desfalecer na fé, e eu quero que você entenda que esse homem não tinha a Bíblia nas mãos. Ele não tinha. O privilégio que nós temos hoje de carregar a Bíblia, ele não tinha. Esse homem não ia a igrejas. Ele não ia a igrejas. Não estou dizendo que é errado ir a igrejas, amém? Tem gente que está vendo aí, eu não vou à igreja. Não, ele não ia à igreja. Ele vivia a vida com Deus no seu dia a dia, mas ele tinha convicções em relação a Deus que eram exatas, ninguém mudava. Então ele tinha a sua vida com Deus e ele confiava no que Deus falava. Isso não quer dizer que ele não tinha crises. Paulo fala aqui, sem desfalecer na fé, mas Abraão teve suas crises de fé. Mas as crises de fé de Abraão acabavam quando Deus falava. Quando Deus dizia assim, Abraão, é assim, ele mudava. Só que as pessoas da nossa geração, as crises de fé dela, aumentam a cada dia. E o que mais você vê hoje são pessoas que estão vivendo na igreja, mas elas não têm mais uma ótica de fé. Elas enxergam todas as circunstâncias do plano natural das coisas. Elas não olham a situação de uma perspectiva de milagre, de transformação. Elas não olham, elas não veem. Porque para ver dessa forma, você precisa de fé. Você não vai conseguir enxergar o sobrenatural. E você não vai conseguir enxergar uma resposta divina diante de uma circunstância de destruição na família, do casamento, se você não olhar na perspectiva da fé. Eu estava lendo hoje sobre a filha do William Billy Graham, e ela disse assim, eu não tive um divórcio e eu restaurei o meu casamento porque eu fui chorar nos pés do Senhor e com muitas lágrimas e muita fé, Deus resgatou o meu casamento. Mas sabe o que está acontecendo nos nossos dias? As pessoas não acham essa uma opção viável. É mais fácil desistir. É mais fácil abandonar. É mais fácil dizer assim, não deu certo. Esse não deu certo é porque Deus não estava nesse negócio. Esse é o discurso daqueles que não aprenderam fé. Esse é o discurso daqueles que se conformaram com o natural e não acreditam na intervenção do céu. Porque, irmãos, se Deus quiser fazer, Ele faz. Mas para Deus fazer, o meu querer tem que estar alinhado ao querer de Deus.
Jesus ensinou isso quando ele disse que tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Então, quando eu olho a situação de adversidade na minha família, na minha casa, e eu enxergo para o meu filho que está viciado, eu olho para o meu filho que está preso em uma conduta imoral, algo que eu não aprovo, ou eu olho para a minha vida e vejo que tem algo que não é bem aquilo que eu sonhei, que eu planejei. Eu tenho duas opções. Ou eu creio, ou eu não creio. Agora, o crer, ele não manifesta a resposta imediata. Em alguns casos, sim. Mas nesse caso aqui, esse homem permaneceu crendo durante 20 anos. Tem um texto que eu acho fascinante, que é quando Isaac nasce, e todos nós sabemos que o significado do nome de Isaac é riso, porque Sara riu quando o anjo falou. Deus, não sei se é uma brincadeira, Deus, vou botar o nome do menino riso, para toda vez que ela chamar riso, ela lembrar que não era para ela ter rido, né? Mas quando ela pega o riso nos braços, né, ela faz uma pergunta, né, que na minha Bíblia eu respondi, né, na minha Bíblia eu fiz questão de escrever a resposta. Ela pega o Isaac nos braços, ela disse: quem diria que Sara iria amamentar filhos? Aí eu botei embaixo assim: Deus disse. Quem diria? Deus disse. E se Deus disse, meu irmão, só invalida se você não crê. Não é que vai deixar de ser, porque nas regiões celestiais não existe retrocesso, só existe verdade. Então quem diria? Deus disse. Então quem disse que a minha família vai ser alcançada? Deus disse. Eu já ouvi muitos argumentos para não crer na transformação da família. Gente dizendo assim: não, mas a gente não tem certeza de que todo mundo na nossa casa vai se salvar. Meu irmão, eu não quero viver na incerteza. Eu fui chamado para viver na certeza. Olha, pode até ser que alguém da minha casa se perca, mas não vai se perder por causa da minha falta de fé. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar profetizando e liberando que a minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Que a minha geração é de Jesus, que a minha família é de Jesus. É a minha opção de fé. Eu prefiro crer nos milagres. Eu prefiro crer na transformação. Eu prefiro crer que Deus pode cercar aquela pessoa da minha família de uma forma tão poderosa que ela não resista ao poder do Evangelho. Eu estava lendo hoje sobre patriarquismo, né? Ou autoridade patriarcal. E estudando os patriarcas, né? Um livro chamado Patriarcas e Profetas. E quem era considerado um patriarca? Como é que alguém poderia ser considerado um patriarca? Primeiro que isso não era um título que você recebia. O patriarca era alguém que tomava uma iniciativa na família que mudasse todo o destino da sua geração. Então, por que esses homens são chamados de patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. Porque eles tomaram a iniciativa de mudar o destino da sua geração. Mas quando eu li isso, eu também sou patriarca. Por quê? Porque quando Deus entrou em minha vida, quando Jesus me encontrou, ninguém da minha casa conhecia Jesus. Ninguém. Ninguém da minha família conhecia Jesus. Estudei a genealogia da minha família, direita, esquerda, pai, mãe, avós maternos, avós paternos, bisavós paternos, bisavós maternos. Não existia evangelho. E hoje, quando eu vejo o que Deus fez na minha família, eu passei outro dia de frente à igreja que minha irmã está congregando, e meu irmão estava lá, meu sobrinho estava lá no mistério, né? Ele deve ter 14 anos, João Antônio tem 14 anos, e estava no reteté lá entregando os recados, né? Aí vinha, né, se entortando tudo assim no mistério, e eu fiquei ali parado olhando aquilo, né? E aí minha irmã veio falar comigo assim, eu falei: o João tá ali na unção? Aí ele disse assim, ele estava lá na frente orando pelas pessoas. E eu fiquei feliz de ouvir aquilo, né? Eu disse assim: nossa, que coisa linda. Porque Jesus me pegou com 15 anos, ele tem 14. E está acontecendo cada vez mais cedo na minha família. Sabe por quê? Porque Deus entrou na minha vida. A probabilidade era acontecer cada vez mais tarde. Agora está acontecendo cada vez mais cedo. Os meus netos vão nascer debaixo dessa unção.
Os meus sobrinhos estão vivendo essa unção, que um dia alcançou a minha vida. Por quê? Porque no dia que eu entrei, ou que o Evangelho entrou em mim, eu decidi acreditar de que não iria terminar em mim. Não vai parar aqui. O Evangelho vai alcançar minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha casa inteira vai ser alcançada. Esse deve ser o pensamento de quem de verdade abraçou o Evangelho. Não pode ser aquela ação de que não, tem gente que é para perdição, tem gente que é para salvação, então eu não vou. Não, se Deus quiser salvar, Ele salva, se Deus quiser fazer, Ele faz. Ei, irmãos, tem coisas que só muda quando alguém entra na guerra. Alguém entrou na guerra por você um dia. Alguém batalhou por você em oração. Alguém foi diante de Deus e disse assim: Senhor Josué, Senhor Jurandir, Senhor Jardim. Alguém um dia foi lá diante de Deus e apresentou você. E você está aqui hoje. Então eu creio que da mesma forma as pessoas que nós estamos apresentando diante de Deus, elas um dia estarão rendidas a Jesus e nós vamos olhar para elas. Não vai haver em nós orgulho por aquilo que tem acontecido, porque nós sabemos que toda ação de conquista pertence ao Espírito Santo. Mas vai haver no nosso coração a alegria de poder dizer assim: eu sei, Deus, que o Senhor é fiel. Então a igreja não pode perder essa esperança. Nós não podemos usar os nossos cultos de campanha da família somente para tirar dinheiro. E somente para atrair a igreja e encher a igreja de pessoas. Não, nós temos que usar esses cultos de campanha, de reuniões de fé, para injetar no coração das pessoas a fé. Para que elas voltem a crer de que existe solução quando Deus está no negócio. Então Abraão, ele olha para a vida dele e ele não considera o seu estado. Ele considera o que Deus falou. Eu sempre que leio a história de Abraão, existe um ponto que eu gosto muito, que é o ponto da morte de Abraão. Um dia eu fui a um velório e um homem de Deus estava pregando. E foi a mensagem mais poderosa que eu já ouvi em um velório. E esse homem de Deus pregando, ele dizia o seguinte: nós não temos o direito de escolher como chegamos a essa terra. Não nos é dado esse direito de escolha de como chegamos. No lugar que chegamos, aonde vamos nascer, geografia, família, nós não temos esse direito. Mas nos é dado o direito de escolher como vamos sair dessa terra. Abraão chegou àquela terra, Sara nasceu estéril, mas não saiu da terra estéril. Abraão nasceu, casou-se com Sara, fruto do seu amor, mulher da sua aliança. E o destino natural dos fatos era que eles morressem sem filhos. Mas quando eles decidem acreditar no que Deus falou, imagine Abraão olhando a sua vida antes de morrer. Imagina aí. Imagina aí a alegria dele, pensando assim: poxa, eu tenho filhos. Eu não quero ter filhos, eu tenho filhos. Eu tenho um filho. A gratidão deles: eu vou ter netos. Deus cumpriu. Então existem alegrias que nós só vamos desfrutar bem lá na frente. Mas nós só vamos desfrutar dessas alegrias se a fé começar a operar agora. Se a gente começar a olhar para o destino da nossa casa, da nossa família, e dizer assim: não, o destino que vai se cumprir não é aquele que os meus olhos estão vendo. Existe um destino de Deus para minha família, para minha casa. E quando Abraão crê nisso, a Bíblia diz que ele começa a desfrutar de um descanso de Deus. Que mesmo considerando tudo isso, né, não era que ele ignorava o fato dele ser um homem velho. Ele considerava. A fé não ignora as possibilidades, não é isso. A fé até enxerga as possibilidades, mas sabe que existe algo maior que as impossibilidades, que é a ação divina. Eu olho o diagnóstico do médico e ele é verdadeiro em alguns casos. Mas existe uma verdade por trás daquela que os meus olhos estão vendo, que os meus ouvidos estão ouvindo, que é a verdade de Deus. Então eu considero aquilo, mas entendo que existe algo maior. Essa expectativa só tem aqueles que creem no Deus verdadeiro. Então quando ele olha para isso, a Bíblia diz que ele só se fortaleceu dando a glória
a Deus. O que é isso? Ele dizia assim, não. Se alguma coisa de verdade vai acontecer, é por causa dele. De mim, não tem força para isso. Eu não tenho capacidade para isso. Então, essa experiência de Abraão nos ensina que o destino da nossa casa, da nossa família, depende da resposta que nós vamos dar àquilo que Deus falou. E eu sou alguém que crê. Você é alguém que crê. Nós somos da fé. Amém? Diga para o seu irmão, nós somos da fé. Nós somos da fé, irmãos. Nós somos da fé. Nós somos aqueles que creem. Eu estava conversando ontem com um casal e eles estão passando alguma dificuldade financeira e aí ele tem a possibilidade de sair só 2 dias para vender. Eu falei assim, olha, eu profetizo sobre a sua vida que em 2 dias você vai vender o que os outros estão vendendo em 1 semana. Você vai vender em 2 dias. Ele olhou para mim sensado. Eu falei, creia, receba que eu sou profeta. Então, pastor, eu creio. Ah, mas Deus agora tem os seus preferidos? Tem. Os preferidos de Deus são aqueles que resolvem acreditar naquilo que Ele fala. Aleluia. Aqueles que preferem a fé. Eu creio, Deus. O Senhor falou, eu creio. Acabou. Pronto. Então tome posse. Você vai vender em 2 dias o que os outros estão vendendo em 1 semana. Você crê nisso? Creio. Então pronto. Sai para a rua que agora Deus vai abrir as portas. Você vai chegar nos lugares e as pessoas vão achar graça em você. Essa expressão é a expressão que aparece em vários lugares da Bíblia. E fulano achou graça diante dos olhos do rei. Achar graça é o que? Achar favor. O favor de Deus. Então o favor de Deus está sobre nós, amém? Amém. Você recebe isso, que o favor de Deus está sobre nós? Então vai ter lugar, meu irmão, que a gente vai entrar e as pessoas vão olhar para nós e vão gostar de graça. Dizem, rapaz, gostei de você. Por quê? Não sei. Favor de Deus. Amém? E isso é um exercício de fé. É acreditar que a promessa de Deus não é só para mim. Não termina em mim. Minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Você crê nisso? Então eu quero orar por você, por sua família. Queria que você ficasse de pé nesse momento para nós orarmos pela nossa casa, por familiares de pessoas que a gente conhece, que nos pediram oração. Vamos interceder contra a enfermidade, vamos interceder contra o vício, vamos interceder contra tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Vamos derrubar a oposição do maligno. Amém. Pela autoridade da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nessa hora tomamos a Tua palavra como verdade sobre nossas vidas. Assim como Abraão viveu e hoje está escrito a história dele, nós cremos que também está escrita a nossa história. O livro de Hebreus diz, Pai, que o Senhor é autor e consumador da nossa fé. Por isso eu sei que existe em Ti, Senhor, um projeto para cada família aqui representada. Existe um projeto para cada casa representada e eu quero declarar nessa hora, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Meu Deus, que tudo aquilo que é contrário a esse projeto de salvação, tudo aquilo que é contrário a esse projeto de redenção, de restauração dessa família, que caia agora diante da autoridade do nome de Jesus. Pai, nós queremos agora dizer que nós cremos e nós chamamos agora sobre a nossa casa a salvação. Nós chamamos agora sobre a nossa família a redenção. Nós chamamos agora sobre a nossa família a saúde. Onde existe enfermidade, nós ordenamos agora que bata em retirada em nome de Jesus. Aonde existe, Senhor, cadeias espirituais, aonde existe prisões, aonde existe, Senhor, situações que, humanamente falando, parecem não ter solução, nós agora dizemos que haja libertação, Amém. Haja transformação, haja restauração. Essa casa é de Jesus, essa casa pertence ao Senhor Jesus e nós declaramos que sobre ela está o favor de Deus. Por isso nós profetizamos que ainda esse ano nossa família se renderá a Ti, nossa família estará no Teu altar, nós ouviremos relatórios de milagre, nós ouviremos relatórios de conversão, de salvação, de libertação no meio da nossa casa, porque Tu és poderoso para fazer e nós cremos. Nós cremos, Pai. Ore comigo e diga assim: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Essa é minha herança. Essa é minha herança. Minha família é do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso a Jesus nessa noite.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Senta um instante.